Pode iniciar a sua live. Tá, eu gostaria de agradecer o convite. Falar sobre educação ambiental é sempre um convite muito prazeroso, né? Algo que a gente gosta muito de fazer. E eu desenhei um caminho, espero que não me perca nele, porque tem muita coisa aqui que eu gosto de falar. E ao passo que eu pensava em preparar essa fala sobre educação ambiental, eu me perdia pensando que tudo isso é educação. Antes de qualquer coisa, muito do que eu vou falar aqui é educação. A palavra ambiental ela só vai enriquecer, mas o que a gente vai falar sobre educação ambiental aqui é exatamente o que eu acredito sobre o processo de ensino-aprendizagem no ambiente formal. Então, a primeira pergunta sobre educação ambiental é o que é isso, né? A gente fala muito, nós criamos um grupo de educação ambiental no Facebook, que já tem milhares de pessoas, e ele foi criado numa turma, numa disciplina de aspectos metodológicos da educação ambiental. Então, veja que as pessoas têm sede por esse assunto, né? A lei brasileira, ela é de 1999, é a Lei 9497, que vai instituir a educação ambiental, e ela é regulamentada depois pelo Decreto 4281, de 2002. Mas a educação ambiental, ela tem toda uma história antes. É muito comum a gente encontrar nos livros uma linha do tempo que está muito ligada às conferências internacionais, aos documentos internacionais, mas eu realmente acredito que a educação ambiental ela é mais antiga do que isso, né? Quando as mulheres foram às ruas reivindicar o direito de serem cidadãs, de votarem, de terem direito de controlar a maternidade, de ter empregos, de votar e ser votada, enfim, quando os trabalhadores foram às ruas exigir melhores condições de trabalho, quando os estudantes, trabalhadores, cidadãos brasileiros foram à rua exigir democracia, todas essas atividades são atividades de educação ambiental também. Então, a educação ambiental, para mim, ela nasce na rua, e esse clamor popular por tantos direitos que, no final, viram aquilo que a gente entende e chama de educação ambiental, depois acabou chegando nos documentos oficiais, é como eu vejo isso. E essa história foi construída por todos nós, não apenas por quem assinou esses documentos, mas por todas as pessoas que eles representavam quando assinaram isso. E, obviamente, que tem toda uma história para nós construirmos a partir daqui. Então, o marco legal, ele é importante, ele dá passos, né, ele dá instruções legais, mas a educação ambiental não nasceu nele e não se acaba nele, né? Tem muita coisa para a gente discutir e construir. Então, na lei, o que diz é que a educação ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, tem muita coisa que é educação ambiental. E aí fica a pergunta, o que é que não é educação ambiental? Então, primeiro, ela não é ou não deve ser uma disciplina. A princípio, pensar na educação ambiental é pensar numa série de processos, como a gente viu na definição legal, que podem nos tirar dessa zona de adormecimento que nós ficamos ao longo da história da humanidade, sem nos dar conta dos impactos que nós causávamos. Então, ela realmente não é uma disciplina, não deve existir no currículo, né, na matriz curricular da educação fundamental, do ensino médio, uma disciplina, a menos que seja para tratar de aspectos metodológicos. Por quê? Porque não existe um conteúdo específico de educação ambiental. Ela trabalha com todos os conteúdos, né? Todos os conteúdos, de alguma forma, estão juntos nessa construção desses valores, né, que são o que a gente chama de educação ambiental. Então, é possível ter uma disciplina que trate dos aspectos metodológicos, mas o conceito, né, da educação ambiental é exatamente esse algo holístico, é pensar no todo. Então, eu fiquei procurando, assim, qual é uma imagem que pode me representar o ambiente? Pensei em várias, mas no final eu escolhi a foto da Terra, que para mim não é chata, né, que é circular. Então, eu vejo que é bastante amplo, porque não é apenas o aspecto físico, não é apenas o aspecto biológico, e nem é mesmo só as coisas que a gente vê. Muita coisa que a gente não vê está ligado à questão ambiental. Então, como ela tem métodos,
Claro, a gente está falando aqui para alunos de licenciatura em Química. Quando eu vou ser professor, as pessoas me cobram que eu faça atividade de educação ambiental, né? A questão ambiental, ela é um tema transversal e deve ser trabalhado no ensino. A educação ambiental, ela é obrigatória para todas as formas de ensino, não apenas escolarizado. Pelo que eu entendo da lei, é preciso ter educação ambiental nas igrejas, nos sindicatos, em qualquer processo de ensino-aprendizagem, como na família, tem que ter educação ambiental. A lei obriga que tenha. Mas não é só uma obrigação, é uma necessidade. Por que que nós temos que fazer isso? E por que que a gente tem que ensinar os professores a fazer isso? Porque, como agora na educação, no ensino remoto, nós temos que fazer, é uma necessidade urgente, mas nós não fomos preparados para isso, na nossa formação não havia isso. Então, a gente pode desenvolver esses trabalhos de educação ambiental de várias formas. Ela pode ser multidisciplinar. O que é uma atividade multidisciplinar? É quando eu tenho um tema central, um tema único, que vai nortear o trabalho de várias disciplinas, mas cada uma delas vai dar a sua contribuição, sem se misturar muito. Cada uma delas é uma pétala que compõe essa flor, mas cada uma no seu lugar. Então, isso é um trabalho mais multidisciplinar. Ela também pode ser interdisciplinar. O que é isso? É quando esses temas são trabalhados de tal forma que elas convergem e eu tenho interseções. Então, existem momentos em que a minha disciplina vai trabalhar sozinha, mas existem momentos em que nós vamos trabalhar conjuntamente, fazendo aí uma interseção desse nosso trabalho como professor. E existe a possibilidade de nós trabalharmos a educação ambiental de forma transdisciplinar. E aqui eu confesso que eu me solto um pouco mais, porque como a gente falou antes, né, eu tenho a possibilidade de fazer algo interdisciplinar, que seria com interseções. No transdisciplinar, a gente quebra essas barreiras e elas somem. E a gente trabalha juntos. Então, esse é um convite que é a hora que eu me perco e vou longe, que eu me lembro muito de Rubem Alves falando do Pinóquio. Ele tem um livro que chama Pinóquio às Avessas. E aí, por que é o Pinóquio às Avessas? Porque o Pinóquio foi feito de madeira. E ele foi para a escola. E na escola ele virou um menino. E o que nós fazemos? Nós pegamos meninos e meninas, trazemos para a escola e transformamos em bonecos. Então, o tempo todo a gente fala em formar um cidadão que seja autônomo, que possa tomar suas próprias decisões, que tenha senso crítico. Mas o tempo todo nós escolhemos todo o itinerário formativo desse indivíduo. Como ele vai ser autônomo? Aí, chegando na pós-graduação, eu tenho um aluno de mestrado, de doutorado, e eu digo assim, escreva um artigo sobre esse tema. E aí ele começa a fazer um monte de perguntas, porque ele precisa de uma receita, precisa estar esmiuçado. Porque ao longo do processo formativo dele, ninguém ensinou ele a ser autônomo, a fazer a própria proposta. Entende? Eu tive a oportunidade de conhecer uma tese de mestrado costurada à mão, que a capa foi feita à mão, em que o trabalho é todo costurado à mão, e isso para mim é muito bonito, porque é alguém que quebra completamente os padrões e entrega um outro padrão que representa melhor aquilo que essa pessoa fez. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter alguns formatos, mas eu digo que nós devemos ampliar esses formatos e até aceitar coisas que às vezes não se encaixam nesse formato. Então, esse convite à transdisciplinaridade é exatamente uma provocação, porque eu, quando cheguei no ensino, eu sempre gostei de ensinar, mas a minha formação é industrial, eu sou químico industrial. Então, quando eu comecei a trabalhar como professor, eu comecei a dar aula e comecei a me apaixonar por isso, eu comecei a me lembrar de todas as críticas que nós fazemos à escola. Todos nós temos críticas à escola. Todos nós vemos que nós não nos encaixamos. Mas quando nós viramos professor, nós replicamos esse modelo. Eu me lembro de uma aluna, que hoje é nossa colega, que eu fui dar a aula de química orgânica avançada, básica, que a ideia era ensinar como ensinar química. E depois de quase o semestre inteiro, ela virou para mim e disse, professor, quando é que o senhor vai dar aula? Eu disse, bom, eu acho que eu estou fazendo isso o semestre todo. Ela disse, mas eu não tenho nada escrito no meu caderno. Eu disse, não, realmente, se você quer algo escrito no seu caderno, acho que eu não vou dar aula nunca, porque já tem um livro com um monte de coisas escritas, né? A gente está aqui para discutir formas de ensinar química. E aí eu vou te fazer uma pergunta, se você for ensinar química hoje, você vai ensinar da mesma forma que você ensinaria antes da disciplina começar?
E ela disse, não. Eu disse, então, eu dei aula. Então, a disciplina aconteceu. Nós alcançamos o objetivo, que era mudar a forma de dar aula de química. E isso vai para além. Por que que tem que ter a disciplina de química? Por que que tem que ter essa barreira? Por que que as coisas têm que estar compartimentalizadas, né? Nesse exemplo do livro do Rubem Alves, ele fala de um menino que queria saber o que era um determinado pássaro azul que ele viu. E ele estuda e todo mundo diz, ah, não, quando você chegar na escola vão te ensinar o que é o pássaro azul. Aí quando ele chega na escola que ele pergunta, diz, ah, não, quando chegar na disciplina de biologia vão te ensinar o que é o pássaro azul. E ele passa a vida dele inteira e não aprende o que é o tal do pássaro azul. Quando a gente fala da educação ambiental, eu vejo a possibilidade da gente quebrar essas barreiras, porque não existe nenhuma única área que não tenha nenhuma ligação com a questão ambiental, principalmente nos dias de hoje. Então, eu não preciso trabalhar química, física, matemática, biologia, mas eu posso trabalhar a questão ambiental como um todo e fazer o trabalho transdisciplinar. É fácil? Claro que não. Ensinar nunca é fácil, né? A educação é um processo que é complicado, que é árduo, que é difícil, e que a gente tem que estar se repensando e se refazendo o tempo todo. Então, o mais difícil nesse processo são coisas que a gente vai ver ao longo dessa minha fala aqui. Então, a ideia é por que fazer isso, né? Por que que eu preciso trabalhar a educação ambiental? Então, acho que a pergunta mais importante é até quando a nossa espécie vai aguentar as nossas ações. Então, toda espécie ela tem uma curva de crescimento, então tem uma curva potencial, que diz o quanto ela poderia crescer, e existe uma resistência do meio. Essa resistência do meio são as condições, disponibilidade de alimentos, a presença de predadores, limites climáticos. A questão é que a espécie humana, a gente quebrou quase tudo isso, né? Nós somos onívoros, então a gente come quase tudo. De barro a coisa viva, a gente come tudo. Então, a disponibilidade de alimentos a gente tem no planeta quase todo. Questões ambientais, a gente se adaptou aos diferentes climas. Enfim, nós fomos tirando essa resistência do meio. E por isso a nossa espécie cresceu muito em número. Eu sempre comento com os meus alunos a respeito da curva de crescimento de bactérias. Se a gente coloca um grupo de bactérias, né, em uma placa de Petri, a gente faz a inoculação naquela placa de Petri, leva para uma estufa, por um período ela cresce e a gente vai ver esse crescimento. O que a gente percebe? As bactérias levam tempo para se aclimatar, depois elas crescem de forma exponencial, depois elas mantêm um patamar de número mais ou menos de colônias. Por quê? Porque os recursos começam a ficar limitados e, finalmente, quando elas começam a produzir substâncias que causam dano a elas, mesmo elas começam a morrer. Se a gente for ver, né, a fermentação é feita por leveduras, né, por fungos que produzem álcool para fazer a cerveja, o vinho, enfim, o que seja. E como é que a gente mata fungos, bactérias, vírus? Com álcool. Então, elas produzem substâncias que no final vão levar à sua própria morte. Quando a gente compara isso com a curva de crescimento da humanidade, a gente está chegando naquele patamar, né? Então, nós tivemos uma fase de aclimatação que foram de muitos anos, milhares de anos. Nós tivemos uma grande queda durante a praga, né, a peste negra, e depois nós retomamos o crescimento, que foi alavancado pelas inúmeras revoluções, né, revolução industrial, revolução da medicina, revolução dos transportes, enfim. Tudo isso alavancou o crescimento da nossa espécie. Mas nos colocou num patamar em que uma praga que se descobriu há meses atrás já alcançou o mundo inteiro. Então, até quando a nossa espécie vai sobreviver? E quando eu falo de educação ambiental, já aconteceu, e alguns de vocês podem estar pensando assim, isso não é muito antropocêntrico, né? Esse discurso não está muito voltado para o ser humano? Sim. Se eu falo de meio ambiente, eu falo de tudo. Se eu falo de educação ambiental, eu falo de pessoas. Eu não vou educar a cobra, eu não vou educar o tubarão, eu não vou educar a onça. Eu vou educar pessoas. Então, a educação ambiental, sim, ela é antropocêntrica no sentido de que eu estou visando modificar comportamento, visão, percepção, ações de pessoas. Então, a gente precisa discutir essa questão. Até quando a nossa espécie consegue sobreviver aos impactos que nós temos causados? E aí surge a pergunta, né? Educação ambiental para quem? Com base nisso que eu estava falando. Eu vou educar pessoas. Quem são essas pessoas? Para quem é feita a educação ambiental? Então, primeiro eu preciso entender a percepção ambiental desse grupo. E a percepção ambiental é algo também muito complexo de se fazer.
Porque aí surge a pergunta, o que é ambiente? E essa pergunta é difícil de responder porque, na verdade, não é um conceito científico bem definido, não é como átomo, todo mundo sabe o que é o átomo no mundo inteiro. O que é metro, todo mundo sabe o que é um metro. Então, são coisas, são medidas, são informações que são padronizadas e aceitas no mundo todo. E ambiente não é assim. Não existe um conceito que seja válido para o mundo inteiro. As pessoas percebem o ambiente de uma forma diferente e representam isso de uma forma diferente. Então, o Marcos Reigota mesmo diz que, que o meio ambiente, né, é uma representação social e que cada grupo social percebe, registra essa percepção de uma forma diferente. Então, a gente precisa conhecer o grupo que a gente vai trabalhar para conseguir compreender como ele vê o ambiente, como ele se relaciona com o ambiente, e a partir daí construir realmente um trabalho de educação ambiental que seja multi, inter ou transdisciplinar. Einstein disse que meio ambiente é tudo aquilo que não sou eu, ou seja, eu sou o ambiente de vocês também. Cada um de nós compõe o ambiente do outro, porque tudo aquilo que não sou eu é o meu ambiente. Então, a partir dessa visão, a gente precisa discutir o que é equilíbrio ambiental. Porque eu não posso pensar em ambiente apenas como meio natural. Também existe o meio rural, o meio cultural, o meio urbano, o meio social. E essas questões todas, elas competem entre elas para que esse ambiente esteja realmente em equilíbrio, né? Que não seja apenas uma homeostase física ou biológica, mas também que envolva esses outros aspectos que são muitos deles humanos, realmente. Então, falar de educação ambiental é perguntar para quem. Por quê? Porque não existe classe social que escape dos problemas ambientais, né? Você pode ter todos os cuidados na sua casa, de não deixar lixo, não deixar garrafas, não deixar pneu, e o seu vizinho deixa lá um pneu que acumula água, cria um mosquito, esse mosquito passa por cima do muro, te pica e você vai ter zika, chikungunya do mesmo jeito. Então, não tem essa barreira, né? A questão ambiental ela está para além dessas barreiras. Nós utilizávamos CF6 no sistema de refrigeração, nos aerossóis, e isso causou uma depressão na concentração de ozônio, que fica principalmente concentrada nos polos, né, onde ninguém precisa de geladeira, nem no Polo Norte, nem no Polo Sul. Então, todo mundo é atingido por isso. Então, para quem nós vamos fazer essa educação ambiental? Quem nós vamos envolver? Quem são os seres humanos que vão participar desse processo? Eu preciso conhecer essas pessoas. E, novamente, a minha crítica à nossa educação escolarizada. Eu sou obrigado a fazer um planejamento prévio. Eu costumo dizer para os meus alunos da licenciatura, pegue a ementa da disciplina, entenda aquilo que você precisa trabalhar naquela disciplina, qual é o objetivo principal da disciplina, e rasgue a lista de conteúdos. Eu sempre brinco com isso. Por quê? Porque eu preciso perguntar para o meu aluno, dentro disso, o que você quer aprender, como você quer aprender, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. É claro que isso é frustrante às vezes, né? Às vezes o aluno vem sem ter nenhuma ideia do que quer fazer. E por quê? Porque ao longo da sua trajetória na escola, nós não fizemos dele um cidadão autônomo e crítico. Ele simplesmente se acostumou a receber um pacote pronto. Na educação ambiental não funciona. Se a gente fizer um projeto totalmente de gabinete, ele vai falhar. Quando nós começamos as atividades de educação ambiental no IFMA, eu me lembro que eu trabalhei com uma aluna chamada Ozinete, eu orientava a Ozinete, não tinha nada a ver com a semelhança do nome, ela que me procurou para eu orientar, e a gente começou a fazer um trabalho de educação ambiental, e não aparecia ninguém. Realmente não ia ninguém. O que foi que nós resolvemos fazer? Nós pedimos o teatro e passamos um filme não um filme educacional, daqueles que as pessoas não gostam de ver. Um filme comercial que tinha, no fundo, uma temática que a gente podia aproveitar. Então, dentro desse filme havia uma contaminação até por radiação no Rio, nós passamos o filme, as pessoas vieram assistir porque elas queriam ver o filme, e aí nós dissemos, olha, acabado o filme, ninguém vai embora, a gente precisa conversar sobre as coisas do filme. E a partir daí nós começamos a trabalhar, construir realmente um trabalho em que as pessoas começaram a participar. Foi preciso atrair a atenção delas primeiro e perguntar para elas o que vocês querem, como vocês querem. Então, é preciso ter em mente, né, quem é o alvo desse trabalho, quem é que vai ser
o ator principal disso, que é esse indivíduo, né, que participa do processo de educação ambiental. E aí, como é que se faz isso, Zelito? Então, como é que eu parto, né, arregaço as mangas e parto para fazer o meu trabalho de educação ambiental? Como eu disse, cada lugar do mundo vê ambiente de uma forma diferente. E se isso é verdade numa escala ambiental, isso também é verdade numa escala de um bairro, de famílias, de comunidades, né? A forma que cada grupo vê o ambiente é diferente. Então, eu preciso, para cada grupo, desenhar esse trabalho. Como? Eu tenho que seguir passos, né? O primeiro é realmente estudar a percepção ambiental desse grupo. Depois disso, eu preciso sensibilizar esse grupo. Eu não tenho como atraí-lo se ele não se sentir sensível a essa temática. Eu fiz um trabalho uma vez no bairro do Anil, e nós fomos lá, falamos com a associação de moradores, eles pareceram muito simpáticos, nós fomos de casa em casa, pedimos para falar com as pessoas, convidamos para participarem de uma reunião na associação de moradores, todo mundo nos recebeu muitíssimo bem, e no dia que estava marcada a reunião, ninguém apareceu. Então, é preciso mobilizar essas pessoas, elas precisam se sentir sensíveis àquele problema. Esse problema precisa incomodá-las, elas precisam perceber realmente a necessidade que elas têm de participar disso. Senão elas não farão, ou farão por obrigação. E aí, depois que elas estão sensibilizadas, não dá mais para parar o processo. Que a educação ambiental é aquela coisa. Se você não sabe que está doente, às vezes isso não te incomoda tanto. Depois que você descobre que está doente, você quer ficar curado. Então não adianta sensibilizar e desaparecer. Uma vez que as pessoas estão sensibilizadas e percebendo o problema, nós temos agora que discutir a origem desses problemas, as consequências desse problema, e a partir daí construir conhecimento. Então é preciso compreender as questões ambientais. Depois, entender as competências. Quem faz o quê? Desculpa, qual é o papel do governo, qual é o papel da pessoa, do indivíduo, qual é o papel das empresas. Eu já participei de algumas conferências de meio ambiente e eu percebo muito que existe, às vezes, confusões de papéis. As pessoas põem a culpa na prefeitura, no governo, na empresa, e às vezes a culpa é minha. Então, uma lei que eu gosto muito é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela mostra que todos nós somos responsáveis pelo resíduo que nós geramos. Então, na hora que eu jogo o lixo no chão, a prefeitura não tem a obrigação de recolher. Ela tem a obrigação de recolher o lixo que está separado, segregado e acondicionado adequadamente, esperando a coleta no dia certo e no horário certo. Isso é a obrigação da prefeitura coletar. Mas se eu descarto o resíduo sólido de qualquer forma, eu estou cometendo um crime ambiental. Então, é minha competência, compete a mim fazer a devida seleção desse material, separação do material que pode ser reciclável e destinar à coleta apenas aquilo que pode ser realmente descartado. Então, eu preciso compreender o ambiente e depois saber de quem é a competência para resolver cada um desses problemas. Porque é preciso criar um senso de responsabilidade. Eu preciso entender que, por exemplo, quando eu puxo a descarga, aquele esgoto não é responsabilidade apenas da prefeitura. E quando eu entro no mar e lá tem uma plaquinha de impróprio para o banho, eu contribuí com aquilo. Então, é importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade, inclusive responsabilidade de cobrar. Se eu não entendo qual é o meu papel, qual é a minha competência e quais são as minhas responsabilidades, eu vou ter muita dificuldade de realmente fazer cobranças que possam ser atendidas, para construir o que a gente chama de cidadania. A cidadania é algo amplo. E aí é que eu digo, a educação ambiental, na verdade, é educação. O objetivo final da educação ambiental é formar cidadãos, que é o objetivo da educação em si. Então, a educação ambiental não é neutra. Quem pensa assim, vou fazer uma educação ambiental neutra, não é possível, porque ela é ideológica, ela é um ato político. No momento em que a gente discute as questões ambientais com preocupação, com seriedade, sem apenas apontar os dedos, né? Uma vez eu estive numa audiência pública na Assembleia Legislativa e um deputado muito emocionado, quase com lágrimas nos olhos, disse que nós tínhamos que punir as pessoas que são responsáveis pela atual degradação ambiental. Eu pedi a palavra, quando me passaram a palavra, eu disse, deputado, mande trazer espelhos, porque todos os responsáveis estão aqui, somos nós, e se nós temos que ser punidos, vamos partir para isso. Ou seja, eu preciso compreender isso. Eu preciso entender o meu papel político, porque ser cidadão é participar da cidade,
é ter uma participação efetiva da cidade, em todos os aspectos, não apenas na política partidária, não apenas depositando o seu voto, mas cobrando. Eu vi uma cena em Londres uma vez, em que um rapaz pulou uma catraca, e uma cidadã que estava lá esperando o trem, né, esperando o metrô, ela foi atrás dele e deu um sermão nele. Por quê? Porque ela entende que aquilo é dela, a cidade é dela, pertence a ela. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que o ambiente, como ele é um direito difuso, né, ele é de todo mundo, então ele é meu, e eu tenho que entender que se eu vivo uma democracia, o poder é meu como povo, não meu como pessoa, mas meu como povo. Né? A democracia ela deve ser o poder do povo e para o povo. Né? E se ele não é assim, ele está errado. Então, uma nova pergunta é quando eu devo fazer cada uma dessas coisas. Então, eu preciso fazer um passo de cada vez. A gente precisa ter uma ideia a longo prazo de onde a gente quer chegar. E a gente precisa construir etapas, né, em degraus que eu possa realmente alcançar. Uma coisa que eu vejo muito na questão ambiental é que às vezes a gente coloca objetivos assim, a partir de hoje, meu resíduo vai ser zero. Eu vou fracassar e vou me sentir fracassado. Então, a partir de hoje, eu vou evitar um resíduo. Depois que eu conseguir evitar esse resíduo, eu posso pensar no próximo. Então, passos alcançáveis para que a gente possa crescer. Então, primeiro é preciso realizar um diagnóstico, né? Entender como é que esse indivíduo percebe a questão ambiental. Vou voltar para a questão da escola como um todo. Quando o meu aluno chega, eu gosto de fazer esse diagnóstico, eu gosto de saber quem ele é, como ele está chegando. Por quê? Porque no final a gente avalia esse aluno e diz assim, esse aluno é 9, é 10, mas de onde ele saiu? E eu vou voltar com esse tema mais para frente. Então, uma vez que eu faço esse diagnóstico, eu preciso partir para a atividade de sensibilização, eu preciso que as pessoas se sintam envolvidas para participar disso. E o mais importante, se eu estou falando de democracia, na educação ambiental isso é muito mais importante, planejar juntos. Então, eu faço um planejamento porque eu preciso ter um conjunto de passos a serem seguidos, mas eu tenho que entender que esse meu planejamento mudará completamente quando as pessoas realmente se envolverem. Porque quando eu falo juntos, é juntos. E nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós não estamos acostumados a chegar na nossa sala de aula e dizer assim, aqui está a ementa da disciplina. Vamos planejar a disciplina? A primeira coisa que vai acontecer é que os alunos vão achar que você é um despreparado. Então, toda a sua história de vida como professor vai ser jogada na lixeira porque eles vão achar assim, esse cara não sabe nem o que ele vai ensinar aqui. Quando, na verdade, você está fazendo um convite à democracia. O que vocês querem aprender nessa disciplina? Como nós vamos trabalhar essa disciplina? Quais os caminhos nós vamos percorrer? Isso é o que deveria ser feito. Se a gente não tem como fazer isso hoje na nossa disciplina, mas a gente tem que fazer isso na educação ambiental. Então, reunir a comunidade acadêmica. Não dá para reunir a universidade toda. Reúne em grupos, reúne em turmas. E faz planejamentos que sejam por grupos, né, para que depois isso componha um planejamento mais amplo de todo mundo. Mas se eu não ouço todos, eu não estou fazendo um planejamento para a educação ambiental, porque as pessoas se sentirão excluídas e não virão, elas não irão participar. E aí, com quem? Né? Com quem que nós vamos fazer esse trabalho? Todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade precisam se sentir envolvidas e participar. Não adianta a alta administração querer fazer se cada um dos indivíduos envolvidos nisso não participam. Então, na minha sala de aula, se um aluno disser que não vai fazer, não adianta nada. É preciso que todos estejam envolvidos. É preciso que cada um assuma esse seu papel de cidadão. Então, aqui eu tenho uma tirinha da Mafalda. A Mafalda é super conhecida, e ela diz, né, ela vai ler no dicionário o que significa democracia, e democracia diz, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. Então, governo em que o povo exerce a soberania. E aí ela tem uma crise de riso. Ou seja, o que a gente vive é uma democracia? Realmente? Como é que funciona isso? Eu não vou me estender nesse assunto, mas, por exemplo, um monarca, um rei, um imperador, ele é sustentado pelo povo a vida inteira. Ele é por direito de herança, né? Ele é mantido ali como chefe do Estado. Né? Pode até não ser o chefe do governo, mas chefe de Estado. E o que acontece com os nossos presidentes? Por exemplo, a gente elege por 4 anos, talvez por 8,
E depois disso, ele continua recebendo o salário de presidente. Ele só não está como chefe de governo, mas ele continua recebendo como presidente. Então, ele é um rei. Quantas vezes a gente vê essas pessoas falando assim, eu sou a autoridade, respeite a minha autoridade, isso é desacato à autoridade, mas quem deu a autoridade para ele fui eu, com meu voto. Ao mesmo passo em que eu dei autoridade para ele quando votei nele e ele se tornou uma autoridade por força do meu voto, ele passou a ser minha responsabilidade. O que eu fiz a partir daí? Eu sei se o meu deputado, senador, vereador, se ele comparece, se ele escreveu algum projeto de lei, se ele defende as ideias que eu defendo, quantas vezes ele se levantou a favor daquilo que eu defendo. Então é nossa responsabilidade. Fui eu que coloquei ele lá. E eu que tenho que tirar. Então, a cada 4 anos, eu tenho essa oportunidade de avaliar e tirar. Daqui a mais um tempo, nós vamos votar para prefeitos e vereadores. É uma oportunidade. Olhe para a sua cidade. Se ela está bem, mantenha eles. Se ela não está, mude. Então, é preciso entender isso. E na educação ambiental é a mesma coisa. Se eu não percebo isso, se eu não me dou conta de que eu sou uma parte ativa disso, nada vai mudar. Eu preciso me sentir responsável e envolvido nesse processo. Para quê? Para que nós vamos fazer tudo isso? Para chegar na cidadania ambiental. E, de novo, eu procurei várias imagens que pudessem me falar de cidadania ambiental, e eu me lembrei de uma música de infância que muitos de vocês devem ter ouvido, que diz assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A casa que inspirou essa música, ela existe, ela fica no Uruguai, em Punta Ballena, ou Punta Bachena, que é a Casa Pueblo, que significa casa povoado, né? Então, um grande artista construiu essa casa, e eu pensei nessa foto para representar a cidadania, mas eu disse, está faltando uma coisa importante nessa foto. Está faltando pessoas. Não tem como se falar de cidadania sem gente, e não tem como falar de meio ambiente sem gente. Isso é um grande problema que eu vejo. Quando nós discutimos o que é natural e o que é artificial, nós construímos um muro entre nós e as outras coisas que fazem parte do mesmo ambiente que nós fazemos. Então, assim, mesmo que você acredite que nós chegamos aqui trazidos por extraterrestres numa nave espacial, no momento em que nós chegamos aqui, de qualquer forma que tenha sido, eu faço parte desse ambiente agora. E eu preciso entender que eu sou parte dele. Então, eu aceito que uma casa como essa ela é artificial, porque foi feita por um homem. Sendo assim, a casa da abelha também é artificial, ela não brotou. A casa do João de Barro também é artificial, porque ela também não brotou, ela foi construída. E cada um deles, o castor, né, o cupim, eles constroem casas com os mesmos materiais que nós usamos. Então, eu sinto que eu me distancio deles quando eu digo isso que ele faz é natural e o que eu faço é artificial. Eu sintetizo remédios, eu sintetizo alimentos. A abelha sintetiza o mel. Então eu tenho que entender que eu sou um animal. Eu preciso compreender que eu faço parte disso. Uma vez eu comentando com os meus alunos, né, que eu tenho uns problemas às vezes na ciclovia, porque os pedestres querem andar na ciclovia e os ciclistas querem andar na calçada. E isso para mim me causa um grande problema. E uma vez discutindo com o ciclista, eu disse para ele, você tem que entender que você não é pedestre. Isso é um veículo de tração animal, mas é um veículo. E ele ficou louco porque eu chamei ele de animal. Mas se ele não é um vírus, ele não é uma bactéria, ele não é um fungo, ele não é uma planta, ele não é um mineral, ele é um animal. Enfim, nós nos sentimos ofendidos se alguém nos diz a verdade. Nós somos animais, nós somos mamíferos, nós somos primatas e nós fazemos parte desse ambiente. E é por isso que nós precisamos defendê-lo, porque pôr o ambiente em risco é pôr a nossa vida em risco. Então, eu preciso me sentir assim, eu preciso participar dessas discussões e dessas decisões. E uma coisa que todo professor pergunta, e como eu faço a avaliação disso? É tudo muito bonito, é tudo muito bem, mas e como é que eu vou avaliar? E aí, de novo, a minha crítica. Eu acho que tudo está invertido. Nós avaliamos o aluno e é construído uma barreira entre alunos e professores nesse momento, porque parece que somos nós contra eles, e não tem isso. O maior interessado em aprender deve ser o aluno. Eu já aprendi aquilo que a escola tinha que me ensinar, e agora eu continuo aprendendo com a vida.
Mas aquilo que a escola precisava me ensinar para me dar um diploma, ela já me deu, meu diploma já está na minha parede. Então, quem quer aprender, quem precisa aprender, é que tem que ter interesse numa avaliação que seja séria e que represente aquilo que ele aprendeu. Então, eu tenho sonhos com um dia em que o meu aluno vai chegar para mim na minha aula e dizer, professor, não entendi nada. Vamos começar tudo de novo? Porque isso é avaliação. É ele perceber que ele não alcançou aquele objetivo daquela disciplina. E se eu estou falando de educação ambiental, que nem tem disciplina, qual é o nosso objetivo? É formar cidadão. Dá para fazer isso em um mês? Não dá, isso é um trabalho para a vida toda. Então eu preciso ter passos e metas, e essa avaliação ela tem que ser feita com cada um daqueles passos que a gente falou, durante a percepção ambiental, durante a sensibilização, durante a compreensão, onde eu vou trabalhar os conteúdos, né? Durante esse desenvolvimento de competências, onde a competência não é só saber, mas é também saber ser, é também saber interagir, né? Eu gosto muito do conceito de competência, eu sei que alguns teóricos aí da educação não gostam, mas eu sempre disse lá no IFMA, né, quando alguém me perguntava assim, mas o que é desenvolver competência? É fazer o que a vida faz com a gente, a vida te dá uma enrascada e tu tens que sair dela. Então isso é ser competente, é ser capaz de sair dessas enrascadas que a vida nos dá. E desenvolver um senso de responsabilidade e, finalmente, uma participação cidadã. Então, quando eu falo de avaliação, de novo eu me lembro da Mafalda, né? Tem essa tirinha em que um colega dela diz, péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai à escola todo dia, se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isso com um freguês, quer dizer, para que serve a nossa avaliação? Aonde é que a gente quer chegar? E aí, como eu tinha prometido antes, eu quero falar um pouco sobre isso. Às vezes eu recebo um aluno e eu faço uma avaliação diagnóstica, e, por exemplo, vamos usar o sistema de notas, que é o que a gente tem hoje. O aluno chega e tira 2. E um outro aluno chega e tira 9. Desculpa, no final do semestre, eu faço uma nova avaliação, e aquele que tirou 2 tira 6. E aquele que tirou 9 continua tirando 9. O que acontece? O cara do 9 vai passar, mas ele não aprendeu nada. Enquanto que o cara do 6 vai ficar reprovado. Mas ele aprendeu muito mais do que o cara que passou. Então, o que essa avaliação diz de verdade? Se eu estiver falando de educação ambiental, mais ainda, não tem a ver com aprovar ou reprovar, tem a ver com mudar os meus hábitos, com pensar o ambiente de uma forma diferente. Então, o processo avaliativo, ele também tem que ser participativo, ele também tem que ser... A autoavaliação é muito importante aqui, e eu tenho que me deparar com isso, eu tenho que ser mostrado para mim mesmo, ó. Essa é a sua foto 6 meses atrás, essa é a sua foto hoje. Quanto você cresceu? Quanto falta para você crescer? E eu sonho com o dia em que os meus alunos me digam isso, professor, eu cheguei aqui assim, e agora eu estou assim, eu acho que é pouco, eu acho que é muito, eu acho que está bom, eu acho que precisa caminhar para mais ali, enfim. Eu sei que é meio utópico, mas é meio utópico porque a gente não começa isso desde o começo. Se nós começássemos isso quando ele chega na escola, né, quando ele ainda é uma criança, se nós começássemos a quebrar esses paradigmas lá no começo, ele chegaria com propostas. É muito comum, às vezes o aluno me questiona e me critica e diz assim, eu não quero fazer uma prova. Né, já aconteceu também na sala de aula, não, eu sou contra essa prova. Tá bom, me dá uma sugestão, como eu devo te avaliar? E ele não sabe dizer. Eu fui aluno do professor Marcos, aí no IFMA, na área de filosofia, e aconteceu isso com a gente. Ele nos passou 5 livros, bons livros, mas 5 livros, para nós estudarmos num intervalo de tempo de uma semana, e ia nos submeter a uma prova. E nós dissemos que nós éramos contra, que aquela prova ia nos levar a decorar coisas, e filosofia não é decorar. O objetivo da disciplina era pensar. Então, o que nós queríamos manter o mesmo prazo de uma semana, mas nós iríamos fazer a nossa avaliação. E ele ia assistir. Por que que o professor tem que o tempo todo falar e o aluno assistir? Nós dissemos, o senhor se senta e nós apresentamos aquilo que nós aprendemos. E cada um apresentou como quis. Teve gente que dançou, teve gente que cantou, teve gente que fez teatro, teve gente que fez pintura. Então, cada um apresentou da sua forma o que tinha aprendido sobre aquele material que nós tínhamos estudado. Então, está na hora dos professores ouvirem os alunos para que eles saibam dizer alguma coisa também, né? Para que eles aprendam a serem autônomos, a tomarem as rédeas do processo de ensino
e aprendizagem, porque, na verdade, são eles que são os maiores afetados, né? E eu fiz química industrial, então, assim, eu me questiono muito com relação a essas coisas. Eu estou muito insatisfeito com a minha sala de aula. Eu quero sempre melhorar e sempre mudar e sempre trabalhar de uma outra forma. E aí, quando eu falo de educação ambiental, eu digo, é aqui, né? É aqui que eu tenho espaço para dizer eu sou contra a escolarização como a gente faz. Eu sou contra disciplinas, eu sou contra essa fragmentação. Né? Isso não me alcança, isso não me alcançava quando eu era estudante. E muitas vezes eu tive que fazer a minha prova, tirar um 10 e virar para o professor e dizer assim, isso não diz nada sobre mim, eu sei muito mais do que está escrito aí. Isso é pouco, entende? Quando eu fui defender a minha tese de doutorado, eu disse para minha orientadora, tá, aí tem 200 páginas, mas não tem nada do que sou eu. Eu sou muito mais do que isso. Então, essas insatisfações é que nos fazem pensar na educação ambiental como o lugar certo para discutir as questões ambientais, mas também para discutir o que é ser cidadão, o que é ser uma pessoa, o que é ser autônomo, o que é ter senso crítico. Eu não quero ter senso crítico recitando um monte de frases que eu ouvi de alguém. Eu quero ter senso crítico dizendo as minhas coisas, dizendo as minhas palavras, falando o que eu penso. E se eu tiver errado, repensando o que eu disse, reavaliando o que eu disse, mudando, sofrendo metamorfoses. Enfim, eu preciso disso. E sinto que os meus alunos precisam disso. E às vezes acho que eles não sabem que precisam, né? Então, esse conflito de como avaliar, de como planejar, de como trabalhar, é o conflito de não ser democráticos, de discutir uma democracia que, às vezes, eu não estou pronto para viver. Então, a educação ambiental é esse convite a ser democrático, a ouvir que está errado, a aceitar o que a maioria decidiu, a trabalhar juntos. Assim, não, eu não votei nisso, então eu nem me envolvo. Não, eu não votei nisso, mas é isso que a maioria quis. Eu vou ter que me envolver e vou ter que tentar fazer o melhor que for possível com isso, que seja possível com isso. Não deu certo, não deu certo. Tudo bem, a gente vai ter a oportunidade de mudar tudo de novo. É melhor tentar e errar do que não tentar. Né? Muitos de vocês não viveram a ditadura. Eu peguei o finalzinho e eu lembro de coisas que me chocam. Hoje em dia, quando as pessoas falam desse assunto, assim, como se fosse assim, eu posso escolher uma roupa vermelha ou verde, né? Então pode ser democracia ou ditadura. Não, ditadura nunca mais, de jeito nenhum, nem de direita, nem de esquerda, nenhuma ditadura. Eu quero que me digam que eu estou errado. Eu quero que me digam. O meu sonho é chegar na sala de aula, durante uma aula, e o aluno diz assim: o senhor está errado. Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, é esse cidadão que eu preciso construir. É um cidadão que vai além daquilo que eu digo para ele. Já aconteceu do aluno dizer assim, professor, mas na prova, a gente vai responder isso ou isso? E não é essa a questão. A questão não é responder o que eu quero que você responda. A questão é você saber o que você pensa, por que que você pensa assim, por que que você se posiciona como você se posiciona e quais as consequências desse posicionamento. Porque nós todos viveremos as consequências disso. Se você decide que extinguir uma espécie não dá nada, você vai extinguir essa espécie. Nós nunca vamos descobrir se ela tinha ou não a cura para uma doença, por exemplo, né? Só para citar um exemplo. Então, esse convite da educação ambiental para quebrar barreiras e para fazer as coisas de uma forma diferente, né, de repensar a educação como um todo. Então, me emociona muito falar de educação ambiental porque é um projeto de vida. Aí você diz assim, quero mudar a minha vida, né? Quantas vezes a gente vai hoje ao supermercado e você olha para um produto e diz, não posso levar porque a embalagem está errada. Não posso levar porque o conteúdo está errado. Não é isso que eu quero na minha vida, não é isso que eu quero no ambiente que eu vivo, não é isso que eu quero depois, né? Então, essas questões, mudar. Eu fiquei muito feliz quando eu dei uma aula sobre resíduos sólidos para a minha turma de Ciências do Ambiente, lá na FURG, e na aula seguinte, eu disse, professor, eu fui ao supermercado e tive uma crise, assim, olhava tudo e achava que não dava para consumir nada. Eu digo, que bom, isso é sensibilização. Isso é sensibilizar as pessoas. Ele nunca mais vai poder voltar ao estado que ele estava antes. É tirar da caverna, né? Como dizia Platão. É realmente olhar a luz e olhar a realidade como ela é. E se questionar. Não dá para
para comer nada, não, a gente vai ter que ir melhorando. Olha, é o seguinte, eu vou consumir isso porque só tem isso, mas você pode melhorar. Então já aconteceu, de nós chegarmos num café, eu gostava muito daquele café, mas a pessoa veio me servir numa xícara de isopor, e disse, olha, eu prefiro de porcelana, se você tiver. Então, essas coisas, né? Repensar as nossas práticas, questionar o que a gente está fazendo. E não dá para fazer educação ambiental que não seja de verdade democrática. Então, pensar, eu posso comandar esse processo, está errado. Eu não posso comandar nada, eu posso provocar, e a gente vai construir juntos como nós vamos caminhar essa educação ambiental. Para onde nós vamos, né? Que barco nós vamos tomar. Todas essas decisões são decisões que têm que ser feitas por todos. E aqui estão os meus contatos, né? Acho que a maioria de vocês consegue facilmente me localizar, mas esses são os meus contatos, e quem quiser tirar mais dúvidas, né, trocar materiais, a gente vai conversando. Era isso mais ou menos que eu tinha planejado, e quero me colocar à disposição de vocês para a gente conversar, tirar dúvidas e conversar um pouco. Ok, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, parabéns pela palestra, e agora o professor está aberto a questões. Se alguém tiver alguma dúvida, questionamento, pode ficar à vontade. Eu vi um comentário aqui do Gilmar, que é professor de matemática, e eu queria fazer um comentário sobre isso. Quando eu estava, acho que no sexto, sétimo ano, agora eu estou confuso, que na minha época era série. Não sei se era a sétima série ou se era sétimo ano atual, mas enfim. O professor de matemática passou uma atividade no quadro, e eu olhei para a atividade e disse, dá tanto. E ele não aceitou, porque eu tinha que desenvolver da forma que ele pretendia. E aquilo foi tão traumático para mim, que assim, eu passei boa parte da minha vida entendendo que eu não gostava de matemática. E um dia, no IFMA, a gente discutindo a matriz curricular do ensino médio, o professor Levi, que trabalha com a gente ali, trabalhava com a gente no DAC, disse assim, por que matemática está junto com ciências da natureza, se matemática é uma linguagem? E sabe quando passa um filme na tua cabeça, assim, rapidamente eu me lembrei de todas as aulas de matemática que eu tive na minha vida com uma outra ótica, pensando nela como uma linguagem. Agora eu entendo e gosto de matemática. Então, se tivessem me ensinado antes que matemática era uma linguagem, talvez eu tivesse conseguido até resolver aquele exercício do professor do jeito que ele queria. Então, não é culpando o professor, porque ele também não foi treinado para isso. Mas a gente precisa entender as coisas por várias óticas. Minha irmã Germana falando da avaliação, que como pedagoga ela gosta do tema. A avaliação é um grande desafio. Eu não posso dizer que eu cheguei num ponto que eu esteja satisfeito. Eu estou muito insatisfeito com a avaliação. Mas, assim, é um tema a ser discutido, porque eu acho que está tudo errado. A gente está fazendo tudo do jeito que a gente é contra. Todos nós somos contra e continuamos fazendo do mesmo jeito. Duas lives anteriores, a gente abordou temas de TCC nesse período de pandemia. Será que essa disciplina transdisciplinar poderia ser abordada dessa forma à distância, Célio? Eu acredito que sim, porque o ensino remoto, né, como está sendo chamado agora, porque as disciplinas presenciais estão sendo oferecidas à distância e tal, ela te permite trabalhar tantas linguagens diferentes. Eu estou querendo pegar as minhas aulas e transformar em 1 minuto para botar no TikTok, porque é isso que o aluno vê. Né? E talvez a melhor forma de avaliação, Germana, seja dizer para o nosso aluno assim, pega esse conteúdo e faz um vídeo de 1 minuto e bota no TikTok. Porque ele vai precisar realmente compreender, ter uma capacidade de síntese e elaborar a linguagem, aquela linguagem, né? Conversar com uma plateia que não está ali. Então, esse período de pandemia ele é perfeito para um trabalho transdisciplinar, porque eu vou precisar da computação, eu vou precisar da matemática, eu vou precisar do inglês, eu vou precisar do português, eu vou precisar da química. Enfim, eu vejo
a educação, como eu falei, nós criamos um grupo no Facebook sem nenhuma pretensão, era para ser da nossa turma, só que ele era aberto e as pessoas se pediam para entrar, né? E ele tem mais de 1.000 pessoas. Então, as pessoas querem, elas têm vontade. E essa galera que está nascendo agora, eles já nascem com o tablet na mão, assim, já sabem manusear isso muito bem. Então, eu consigo fazer de tudo, eu consigo fazer simulações, eu consigo fazer... Os caras constroem vídeos, jogos, eles podem montar jogos. Então, dá para fazer muita coisa. Um jogo de RPG, por exemplo, dá para fazer toda a vida à distância, né? A gente monta, no RPG podem ter roteiros, esses roteiros podem ser abertos, porque as pessoas vão tomando decisões, né, ao longo do jogo. Então, a minha disciplina pode ser toda oferecida na forma de um jogo. Eu tenho desafios, eu tenho textos que têm que ser lidos para entender o desafio, eu tenho respostas que podem ser dadas dentro do próprio jogo. Então, sim, é 1.000.000 de possibilidades. Realmente, a sua imaginação é o limite. E me anima muito isso, né? Me anima muito essas possibilidades todas. É preciso sair da caixinha, é preciso, assim, se eu não quero isso, eu preciso estar insatisfeito. Também estou com saudade de você, Lúcia, minha aluna, minha filha. O grande problema, Zeleta, é que inovar dá trabalho e muita gente não quer ter trabalho, né? Nessa hora, eu sou um pouco duro, digamos assim. Eu não sou tão fofinho quando me falam disso. Dá muito trabalho, muito. Mas me chamaram para fazer um trabalho no PET de Engenharia Química lá na FURG, numa sexta-feira à noite. E aí eu fui. O que eu fiz? Eu peguei um exemplo da 3M, que ela estava com problema numa cola, que era usada em fraldas, um adesivo usado em fraldas. Na verdade, a embalagem, né? Sobrava caixas dessa cola e eles queriam resolver esse problema e tal. E aí eles desenvolveram a solução. O que foi que eu fiz? Peguei o problema, levei para esse grupo e nós discutimos como se eles estivessem sendo contratados para resolver aquele problema. E o mais interessante, eles chegaram na mesma solução da 3M. A solução que a 3M encontrou foi fazer a embalagem, em vez de ser uma caixa de papelão, a embalagem era feita de um polímero que depois se dissolvia na própria cola e fazia parte da cola. Então não sobrava nada de embalagem. E os meus alunos em sala de aula chegaram na mesma conclusão. Então a avaliação está até feita, né? Quem fez essa avaliação não fui eu, foi a 3M. Ela aplicou a solução que os meus alunos anos depois descobriram também. Então, quando terminou isso tudo, que eles vieram me agradecer, porque eu estava lá sexta-feira à noite, eu disse, não, peraí, e recebo os agradecimentos, claro, é sempre bom a gente receber agradecimento, mas eu não estou aqui de graça, me pagaram para isso, né? O povo brasileiro me paga para isso. Então, às vezes eu sou um pouco duro, porque os meus colegas dizem, isso dá muito trabalho, mas não é de graça, me pagaram para ter esse trabalho, não é verdade? Eu estou recebendo por ele. Então, sim, a gente tem que arregaçar as mangas e se reinventar. E como a gente não queria fazer isso, a natureza fez pela gente. Agora estamos vivendo uma pandemia em que a gente tem que se reinventar. Não é fácil, eu não vou dizer para vocês que eu vim para a câmera filmar, fazer uma conversa como essa, para mim até que é tranquila. Mas filmar minha primeira aula, para fazer 15 minutos de aula, eu passei a manhã inteira filmando e filmando e filmando. Então é difícil. É bem difícil. É isso mesmo, Auridenes, essas perguntas que a gente precisa fazer, de onde vem a mesa, a cadeira, de onde vem o boi, até saber assim, o que é melhor fazer com a árvore. Por exemplo, se a minha mesa vem de uma madeira de reflorestamento, com plano de manejo, com tudo controlado, é uma boa ideia ter uma cadeira de madeira e não de plástico. Porque imagina que o cara ele tem crédito de carbono, por exemplo, ele tem uma fazenda, ele planta aquela árvore para retirar CO2 da atmosfera, e ele faz uma cadeira de madeira que vai ficar na tua casa por 40 anos. Ele tem 40 anos de carbono preso dentro da tua casa. Isso é bom para o ambiente. Não uma madeira cortada ilegal, não uma madeira que foi envolvida em conflitos, né? Não uma madeira suja de sangue, não é isso. Me perguntaram uma vez, uns amigos na Europa me perguntaram assim, quando é que vocês vão parar de cortar a Amazônia? Eu disse, quando vocês pararem de comprar a madeira de lá. Então é isso, é questionar quais os nossos papéis, sem sombra de dúvidas. A Auridenes tem toda a razão. É pensar de onde vem cada coisa.
A carne bovina não nasce na bandejinha de isopor com um plástico filme, né? Foi derrubado floresta para plantar pasto e ter o gado. Mas o que a gente acha que é ganhar a vida? Ganhar a vida é ter dinheiro para comprar uma fazenda e encher de gado. Então, esses modelos têm que ser pensados, né? Por que está bem na vida é ter não sei quantas cabeças de gado? E não ter o seu quintalzinho com a sua própria galinha, com o seu próprio coelho, com a sua própria horta, enfim. Sim, é preciso questionar os supermercados, Auridenes, mas é aquilo que a gente fala do senso de responsabilidade. Eu só consigo questionar se eu entender que é minha responsabilidade também. Então, por que as latas de óleo desapareceram, né? O óleo de girassol, de soja, de não sei o que, tudo era em lata. E agora é tudo em garrafa PET. Por quê? Nem é bom para o óleo, né? O óleo não pode pegar luz que ele rancifica, ele fica ruim. Então, ele deveria estar numa lata. Mas alguém teve a ideia de botar na garrafa PET, ela é mais leve, ela não quebra, ela não amassa, enfim. E aí botou na garrafa PET e as pessoas compraram e deixaram de comprar lata. Então eles passaram a vender só com garrafa PET. Se o azeite é bom, é um azeite de qualidade, é um azeite caro, aí você está disposto a pagar uma embalagem de vidro ou de metal. Mas a verdade é que quando você compra aquela garrafa de óleo PET, você está comprando óleo com qualidade ruim, porque ele está pegando luz. Mesmo que o cara faça uma produção maravilhosa, ele não tem como garantir que esse óleo vai chegar bem na tua mesa, porque ele está pegando luz. E a gente compra sem questionar. Então, sim, é preciso que a gente questione. Diga, não, eu quero óleo na lata, até porque metal hoje em dia é 100% reciclável, né? O pessoal recolhe e recicla, reaproveita todo. Tem mercado, né? Metal tem mercado. Sim, a agricultura familiar, principalmente quando a gente pensa num estado como o Maranhão. A questão que eu acho, como eu andei um pouquinho aí o estado do Maranhão, eu tive a oportunidade de participar não só das conferências de meio ambiente, mas também de eventos em que a gente foi estudar sobre abrir novos campi, né? Eu tive a oportunidade de rodar o Maranhão quase todo. E é muito interessante ver como as pessoas olham a terra diferente, né? Tem pessoas que olham a terra como sua propriedade. Tem pessoas que se olham como propriedade da terra. Então é muito difícil para eu dizer para o indivíduo que ele se sente como algo que pertence àquela terra, que eu sou o dono da terra, que é, na verdade, dona dele. Então, tem muita coisa complicada que precisa ser conversada, discutida, entendida. A gente tem leis de propriedade que valem para a gente, que vive na cidade, que para a gente é muito clara, mas para a comunidade indígena, para a comunidade quilombola, para os povos da floresta, não é tão claro assim, né? E, sem sombra de dúvida, Denis, a consequência disso é o voto. Eu penso que o meu voto é minha responsabilidade, o político que eu coloquei lá é minha responsabilidade e eu preciso monitorá-lo. Eu não posso me sentir à vontade. Mas por que isso acontece? Porque a gente, o tempo todo, na escola também, a gente vota no líder de turma. E o líder de turma passa a nos representar 100%. Eu tive na comunidade indígena no Maranhão, que já não me recordo qual, que a gente foi conversar com eles, e aí eu disse, eu queria conversar com o representante de vocês. E uma menina, assim, não era adolescente, me disse, eu sou uma pessoa única, ninguém pode me representar. Se você vai falar com a gente, tem que falar com todos. E é uma cultura muito diferente para a gente, mas ela tem razão. Então, eu sei de um caso de uma escola que o diretor mandou tirar os muros, parecia uma loucura no começo, mas ele mandou tirar os muros. Eventualmente, os computadores da escola foram roubados. Ele chamou os pais e disse, olha, os seus filhos não estão tendo aula de informática porque os computadores da escola foram roubados. E depois, a pessoa que roubou deixou todos os computadores na porta de um comércio nessa comunidade, e aí os computadores voltaram para a escola. E hoje em dia, as crianças, né, os estudantes, eles fazem o colegiado de classe, eles discutem, eles chamam os pais para dizer, olha, seu filho está com problema, os próprios estudantes. Então, é realmente construir a democracia dentro da escola. Se a gente faz isso dentro da escola, é mais fácil esse indivíduo entender amanhã que quando ele vota, ele é responsável por aquele representante. Se a gente, dentro da escola, fala da democracia que, na verdade, não vai funcionar nunca, né? Eu preciso construir isso na escola.
Não sei se eu consigo acompanhar todo mundo. Eu não lembro, Auridenes, não lembro qual foi, porque eu visitei, nessa época, eu visitei muitas comunidades indígenas no mesmo período, então eu não consigo me lembrar quem foi, mas eu fiquei muito impressionado com aquela moça, assim, foi... E com a educação deles, né, de não falar um em cima do outro, de cada um falar no seu horário, de não gritar, não aumentar a voz. Eu digo, porque eu queria ser civilizado assim, né, eu não sou mesmo, então... Eles são muito civilizados, mas eu não consigo me recordar qual era a comunidade. Eu rodei um monte de lugar ali. Sim, Adriana, não só é uma questão de educação ambiental, e aí por isso que eu digo assim, tudo está envolvido na questão ambiental. Economia, por exemplo. Se a gente entendesse que muita coisa que a gente joga fora dá dinheiro, talvez a gente não jogasse tanta coisa fora, né? E resíduos de atividades agrícolas, sem sombra de dúvida, tem um monte de usos. Cada um deles vai ter a sua aplicação. Então, se a gente faz uma boa educação ambiental, a gente tem possibilidade, inúmeras possibilidades, na verdade, de aproveitamento de resíduos sólidos. Eu penso muito no coco, né? Na minha casa tinha, aí no Maranhão tinha muitos babaçuais, assim, tinha uns babaçus, né, no quintal. E aí tinha uma pessoa lá, uma quebradeira de coco, que ela fazia azeite. Então eu dava o coco para ela e ela fazia azeite. Quando ela não tinha demanda, eu dava para um amigo que é artesão e ele fazia artesanato com a casca do babaçu. Então, isso para citar alguns exemplos, mas sim, cada atividade agrícola tem um grande potencial aí de produção de material que é resíduo naquela atividade, mas que é matéria-prima em outras atividades. E a educação ambiental está envolvida nisso. A questão dos agrotóxicos ou dos pesticidas, como a gente chama na minha área, né, bastante assustadora. Bastante assustadora porque, assim, eu vi recentemente um vídeo de um agricultor, eu entendo a posição dele, mas eu quero quebrar o discurso dele. O cara faz uma comparação assim, ele aplicava uma substância no arroz, e ele disse, o pessoal da área ambiental quer proibir. Mas essa mesma substância está no shampoo e no sabonete, né? Ela está presente lá no shampoo e no sabonete, que é um sabonete feito para combater piolhos. Então, sim, ele está apresentando um dado que é verdade. Ele aplica no arroz a mesma coisa que tem no shampoo de piolho ou no sabonete de piolho. Agora, o que acontece? Você vai ter contato com aquele shampoo uma vez, né? Eventualmente você vai ter um contato com aquele shampoo e na sua pele. Você não vai beber shampoo com pesticida. Então, é compreensível que o shampoo seja autorizado a ser comercializado. Agora, se eu fosse encher uma banheira de arroz e tomar banho de arroz, eu também concordaria com usar um inseticida no meu arroz, mas eu vou comer. Então, na hora que eu como arroz com inseticida, eu estou comendo inseticida. E aí, né, não só de questionar, mas assim, nós temos muita tecnologia que pode substituir isso. E outra coisa, pensar na máxima produtividade também é uma coisa muito interessante. Porque se eu tenho uma área grande e planto só soja, isso não é a máxima produtividade. Na verdade, é a produção máxima de soja. Mas aquela área, ela produziria muito mais como floresta. Eu estava vendo agora, um dos líquidos mais caros do mundo é o perfume Chanel número 5, que é feito com pau rosa da Amazônia. É um dos líquidos mais caros do mundo. Então, se eu tivesse uma área de floresta amazônica hoje, eu iria declarar ela como uma reserva de particular, né? Uma área de proteção particular, não paga imposto por essa área, que é uma reserva, e pode ser feito extrativismo. Eu faria extração de pedacinhos de pau rosa para vender, para fazer Chanel número 5. Então, eu produzo muito mais, eu retiro o carbono da atmosfera, eu tenho comida, enfim, esse conceito de máxima produtividade tem que ser discutido. É possível obter a máxima produtividade sem derrubar a floresta. Né? E mudar paradigmas, sem sombra de dúvida, mudar paradigmas. Joselito, Eu, Renan aqui do Rio, tudo bem? tudo bom.
Meu querido, sobre a nossa coleta do nosso lixo, a gente tem a coleta seletiva, né? Em muitos lugares a gente já vê isso presente, mas eu falo porque eu sou lá do IFRJ aqui do Rio, você sabe, e lá, por exemplo, a gente vê as nossas lixeiras, né, de coleta seletiva, uma empilhadas dentro da outra, porque parece que tentaram implantar e não funcionou. Em muitos lugares a gente vê isso, as pessoas jogam lixo que é reciclável na lixeira que não é reciclável, e onde é metal você vê muito plástico, você vê muito papel era para ser plástico. Então, assim, a gente não consegue, de alguma forma, na maioria dos lugares, de repente, nesses lugares civilizados que você falou, seja um pouco mais fácil de implantar, mas a gente não consegue implantar essa coleta seletiva na maioria dos lugares que tem muita movimentação de pessoa. O que seria possível fazer em relação à educação ambiental desses locais para que a gente pudesse ter uma coleta seletiva dos nossos lixos? Olha, vamos por partes. Eu te entendo perfeitamente. E me frustra. Eu chego na universidade aqui em Rio Grande e vou ali tomar um cafezinho, né? E aí, quando eu vou jogar fora o meu guardanapinho, bom, é um guardanapo que eu passei nos lábios, ele tá cheio de gordura, tá com resíduo de café, tarará, tarará. Ele é resíduo orgânico, ele tem que ir junto com comida. Aí eu vou jogar no resíduo orgânico e tem tudo isso que tu disseste, dentro da universidade, dentro do IFE. Então, me faz sofrer como professor de ciências do ambiente. Acho que no dia que eu olhar um aluno meu fazendo isso, eu vou chorar. Mas é aquilo que eu disse antes. Se a gente quer que funcione, tem que ser por passos. A coisa mais frustrante, agora deixa eu defender o lado de quem joga lixo misturado. A coisa mais frustrante para quem separa resíduo é descobrir que ele vai todo para o mesmo lugar junto. Aí o cara para de fazer. Então, se eu só consigo reciclar papel, vamos recolher só papel. Porque papel é uma coisa que a gente pode reciclar dentro do IFE, ou não é verdade? Quem tem curso de química, por exemplo, quem tem curso de arte, não tem por que jogar papel fora. Papel é matéria-prima. Então, vamos começar com aquilo que a gente sabe e vamos apresentar para esse aluno esse produto. Olha, isso aqui é o que vocês produziram, né, como papel reciclado. Eu me lembro quando eu estava na USP, a USP estava implantando as canequinhas e, a princípio, assim, a adesão foi pequena, o povo recebeu a caneca, mas não usava e tal. O que o pessoal fez? Durante uma semana, eles recolheram os copos descartáveis das lixeiras do RU e empilharam no meio da praça, né, tinha uma área de vivência lá, que era uma praça central, e eles fizeram uma tela e foram empilhando, e tiveram que ir aumentando aquela tela. A montanha de lixo em uma semana foi tão grande que na semana seguinte eles cortaram as canequinhas, o copo descartável, e todo mundo passou a levar a sua caneca. Então, tem coisas que tem que ser dado choque, tem coisas que tem que ser feito passo a passo. A gente tem que entender que as pessoas também têm seus motivos, não é aquilo, né, apontar o dedo, né, é dizer, olha, por que eu vou separar se depois vai tudo para o mesmo lugar? Então vamos ver o que tem mercado, o que tem saída, como é que eu posso dar um retorno para essa comunidade, como é que ela pode saber que aquilo que ela separou efetivamente foi reaproveitado, e por quem foi reaproveitado, como foi reaproveitado. Então lá na FUNG, os restos de comida, né, do RU vão para uma composteira, aquilo que não levou sal, né, aquilo que não foi temperado, aquele resto da preparação vai para a composteira, e aquilo que levou sal, eles estão desenvolvendo pesquisa para um biodigestor e alguma coisa assim. Então, é preciso fazer um plano de ação onde cada etapa seja alcançável e que as pessoas recebam esse retorno. O que eu queria fazer com os meus alunos, e ia implantar em 2020, acho que já não vai rolar, era, durante a semana, no horário da aula deles, ir com a turma até o centro de convivências, levar uma grande lona, levar máscara, luva, tudo, e virar uma lixeira daquela da frente de todo mundo. Aqui é a lixeira de papel, aí a gente virar e ver que não tem só papel. Para chocar as pessoas e elas perceberem que tá feio, né? O negócio tá feio. Então, tem que ser feito várias coisas. O que eu não gosto de fazer, não, eu entendo que a gente às vezes faça, eu já participo de campanhas de limpeza,
Mas não é a melhor saída. Se alguém limpa, alguém vai continuar sujando. Então, quem tem que limpar é quem suja. É minha responsabilidade o lixo que eu produzo. E eu tenho que passar esse senso de responsabilidade. Se eles veem alguém limpando, eles vão dizer assim, então eu posso jogar no chão que daqui a um mês esse pessoal aí vem de novo limpar. Então, tem que ser um plano assim, com passos e com retornos. As pessoas têm que se sentir seguras que o trabalho delas de separação está valendo alguma coisa. Eu penso como você pensa, Auridenes. Eu acho assim, quando o empreendimento vai se... Aí eu vou puxar de novo a culpa para a gente um pouquinho. Quando o empreendimento ele vai se implantar num lugar, geralmente tem audiência pública. E a gente às vezes esquece desses detalhes. Se o cara vai levar 5 anos para implantar uma empresa, nesse período de 5 anos, dá para formar um técnico, dá para formar um engenheiro, dá para formar um monte de gente. Então, uma parte dos retornos que essa empresa pode dar é construindo escola. Eu sou super favorável. Ou é investindo nas escolas que já existem para oferecer cursos técnicos. Em contato, por exemplo, com o IFMA, faz um convênio. Não tem nenhum IFMA no lugar. Faz educação à distância. Então, é preciso dar um retorno para aquelas pessoas. Eu sou muito favorável disso. Até por força da Constituição brasileira, a empresa ela não pode se obrigar a contratar só quem está ali. Qualquer cidadão brasileiro pode se candidatar àquela vaga. Não é essa a questão. Mas eu posso instrumentalizar as pessoas que estão ali para que elas possam ter seu emprego ali naquele lugar. Então, eu concordo com isso. Ter um grande empreendimento do lado de uma comunidade super pobre e essa comunidade não tem nem escola, significa que aquela empresa não está cumprindo o seu papel social. Porque além de produzir renda, a empresa ela também tem um papel social. E a cidade tem, né, o município ele tem um papel social. Para que serve a cidade? É uma boa pergunta. Né? Então, quando eu, como gestor de uma cidade, chamo a uma audiência pública para a implementação de um empreendimento, eu penso que a minha obrigação é perguntar assim, como esse empreendimento pode contribuir para a educação do local, para que essas pessoas possam amanhã concorrer a uma vaga desse empreendimento. A obra vai ficar pronta daqui a 5 anos. E esse pedreiro que hoje está construindo essa empresa vai ficar desempregado daqui a 5 anos, porque não vai ter mais uma grande empresa para construir. Então, por que ao longo dos 5 anos que ele está trabalhando aí, por que a gente não faz uma escola que ela pode ser alternada, ela pode ser em períodos alternados? Eu penso realmente numa escola com outro modelo. Eu acho que essa coisa do ano letivo, ele pode começar no mês que eu quiser. Por que o ano letivo tem que começar em fevereiro ou março? Né? Se o cara planta, ele tem que seguir, o ano letivo tem que seguir o calendário da agricultura. Se o cara é pescador, então o ano letivo tem que seguir o calendário da pesca e assim por diante. Então é possível fazer um sistema de ensino em que esse empreendimento, ao se implantar naquele lugar, ele permita que as pessoas que estão ali se capacitem para amanhã ter emprego. Porque senão o que ele vai ter depois é um bolsão de pobreza em volta. A gente já viu isso acontecer milhões de vezes. Eu não entendo por que a gente não aprende. Chega um grande empreendimento em São Luís. O que acontece? Vem um monte de trabalhador da área civil, constroem aquela empresa e quando ela está pronta, eles estão desempregados. Eles não têm mais para onde voltar, porque eles estão lá há 5 anos construindo aquilo. Aquilo vira um bairro, né, um cinturão de pobreza em volta, com terrenos invadidos, falta de água, falta de energia, falta de transporte, falta de saneamento básico, enfim. Então, isso pode ser planejado. Assim, cada animal se vale das suas características. O que acontece? O guepardo o guepardo, né, é o felino mais rápido do mundo, ele corre, os peixes nadam e assim por diante. E nós nos gabamos de sermos racionais, mas a gente age de forma irracional. É como se o guepardo se negasse a correr, como se o peixe se negasse a nadar, né, como se a abelha se negasse a fazer mel, enfim. Então, nós agimos de forma irracional mesmo. Eu tenho 5 anos para aquele empreendimento se instalar. Dá tempo de formar mão de obra local. Essas pessoas podem ter bons empregos ali, entende? Mas a culpa é de quem? É da nossa administração. E a culpa da administração ser assim é de quem? É nossa que votamos neles. Então, sim, nós temos que construir democracia. Nós somos os piores predadores de nós mesmos, Evandro. A verdade é essa, né? Nós nos predamos o tempo todo.
E por isso, porque agimos de forma muito irracional. Eu preciso raciocinar mesmo, pensar mesmo e assumir as responsabilidades, né, para que as coisas caminhem. Sim, é uma herança cultural, sim. Quebrar isso é a parte mais difícil. Por que que o descartável é tão melhor e por que que a gente compra tanto descartável, né? Em que momentos eu preciso realmente de um descartável? Eu participei já de churrasco em que cada um levava seu prato, e seu copo, e sua colher, e por que não, sabe? Assim, enfim. Então, isso está na nossa cultura, isso vai aparecer, como eu disse, quando o cara diz assim, para crescer na vida eu tenho que ter 3 carros na garagem. Mas eu sou sozinho, para que eu tenho que ter 3 carros na garagem, sabe? O cara vira para ti e diz, mas essa tua casa é muito pequena, mas tem que ser do tamanho, né, da minha família. Então a gente construiu um modelo, isso é americano, né? Nós aqui, os americanos, em qualquer uma das Américas, nós temos um modelo de grandes cidades, de grande produção de resíduo, de grande desperdício de alimentos, de água, de energia. Então é o nosso modelo, nós construímos esse modelo e acreditamos nele. E ele tem nuances aí, mas o modelo é esse. Então é preciso questionar isso. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que gasta e desperdiça. Diz, não, eu que estou pagando, deixa a torneira aberta. Não, né? Isso não é ser inteligente, isso não é ser racional. Então, é cultural, sim, e por ser cultural é muito mais difícil, né? A gente precisa trabalhar isso com cuidado. É o que eu penso, Fernando. A maior culpa disso é a gente pensar que está longe da natureza. Eu já vi isso, né? Um dos trabalhos de percepção ambiental que a gente faz, uma das formas, é pedir para as pessoas desenharem. Para os meus alunos, agora eu estou com turmas muito grandes, não dá mais para fazer isso, mas quando eu tinha turmas pequenas, eu disse assim, desenha a universidade. Aí o cara desenha os prédios, desenha as ruas, desenha as praças, desenha os carros, desenha gato, cachorro, toda universidade que se preza tem gato e cachorro, passarinho, tudo, mas não tem uma única pessoa no desenho do cara. E aí eu digo para ele assim, tá, se a tua universidade é esse prédio, é essa localização. Agora, se o reitor resolver vender tudo isso e a gente vai para outro lugar, continua sendo universidade? Sim. Eu digo, então, a universidade é a única coisa que você não desenhou, que são as pessoas. E a questão ambiental é a mesma coisa. Não dá para falar de meio ambiente sem pessoas. Então, se eu não entendo que eu estou dentro disso, né, é difícil mudar. É muito mais fácil predar algo que não se parece comigo. Então, se eu não tenho nada a ver com isso, eu vou lá e destruo e uso como eu quero. Então, é preciso entender que nós estamos dentro. Crianças, às vezes, eles desenham uma cidade, um rio, uma ponte, e do outro lado a natureza. A natureza está lá longe, e ela vai lá nos domingos com o pai visitar. Então, é preciso reconstruir essa ideia, né, de que nós fazemos parte do ambiente, sim. E como nós fazemos parte do ambiente, nós precisamos cuidar dele, porque é onde nós comemos, né, é onde nós crescemos, é onde nós vivemos. Então, sem sombra de dúvida, o trabalho é mudar essa cultura. E isso aparece. Quando a gente faz um trabalho de educação ambiental, isso aparece. Bem, pessoal, já estamos aí a 1h30 de live. Isso poderia durar semanas, né, Osaleto, essa discussão. Minha vida toda. E teremos outras, né, durante o ano e possivelmente você poderá ser convidado mais uma vez para tratar outros temas relacionados ao ambiente. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, é sempre bom ouvi-lo nas suas palestras. E você já deixou o seu contato para os interessados, né? Uhum. E aí também eu abro para os alunos da EAD, caso queiram conversar com você a respeito de temas de projetos de TCC, também pode entrar em contato com o professor. Perfeito. Estou à disposição de vocês. Entre em contato, a gente vai trocando informações e será uma honra orientar alguém que tem interesse nessa área.
Então, boa noite a todos. Boa noite. E até as próximas lives. Boa noite, professor Angelito.